Se você tem dificuldade de resolver as questões de matemática do Enem, né, de interpretar essas questões, então nesse vídeo você vai aprender a fazer isso de uma forma super tranquila, beleza? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos resolver questões da prova do Enem PPL 2020, beleza? Eu fiz recentemente ela como um simulado, então eu trouxe aqui algumas questões pra gente treinar. Só um breve aviso, que essas questões elas são dos assuntos que nós já estudamos aqui na revisão de matemática para o Enem. Então, nós já vimos números e operações, né, a aritmética básica, beleza? Então, nós já vimos operações com frações, nós já vimos conversões de unidade de medida e razão e proporção, beleza? Regra de 3 simples, composta, e essa relação é de proporção entre as grandezas. Então, nós vamos resolver questões só desses assuntos, beleza? Então, já vamos começar aqui, ó, com essa questão 138, certo? A gente sempre começa, eu gosto de dar uma olhadinha aqui no comando, ó. O tempo, transcorrido entre os dois gols. Então, já sei que eu vou precisar calcular aí um tempo que se passou entre dois gols, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos cada. A duração do intervalo entre cada tempo é de 15 minutos e, eventualmente, por ocasião de paralisações ocorridas durante um dos tempos, ocorre acréscimo ao tempo de jogo. Só tá explicando como funciona a partida de futebol, beleza? Então, no Brasil, o segundo tempo é iniciado zerando-se o cronômetro, mas em campeonatos europeus, começa o cronômetro posicionado em 45 minutos. Então, em uma partida de campeonato europeu, um time marcou o gol aos 17 minutos e 45 segundos, beleza? A outra equipe empatou o jogo aos 54 minutos e 32 segundos, certo? Então, a primeira equipe fez um gol aqui aos 17h45, e aí a outra equipe empatou o jogo, né? Já no segundo tempo, que aí os 54 minutos tá indicando que é no segundo tempo, aos 54 minutos e 32 segundos, beleza? Então, ó, o tempo do intervalo foi respeitado e houve um acréscimo de 2 minutos. Então, a gente teve o intervalo de 15 mais 2 minutos de acréscimo. E aí ele quer saber o tempo transcorrido entre os dois gols, certo? Então, ó, primeiro gol, 17 minutos. Vou só colocar aqui, ó, 45 segundos. E aí o gol de empate veio aos 54 minutos e 32 segundos. Concorda comigo, ó, que se eu subtrair 17 de 54, eu vou ter o tempo que passou de um gol para o outro, certo? E aí depois eu só vou precisar somar o quê? Somar o intervalo, que é de 15 minutos, mais os acréscimos, beleza? Então, depois de subtrair 17 de 54, eu vou somar mais 17 de novo. Então, repara que eu não vou precisar, de fato, fazer nenhuma conta, ó. Por quê? Quando eu fizer, ó, 54 menos 17, vou ter o tempo do gol. Quando eu somar os mais 17, repara que isso aqui cancela com isso aqui, eu vou ficar com os meus 54 minutos, que foi o tempo que passou de um gol pro outro. Ah, professora, então a alternativa é a letra A, 54. Não. A gente fechou aqui com os minutos. Só que repara, ó, que o primeiro gol, ó, foi 17 minutos, 45 segundos. Para ter sido os 54 minutos certinho de um gol para o outro, aqui teria que ser 45 segundos, também, tá? Só que repara que foi um pouquinho a menos. Então, ó, 45 menos 32 me dá 13. Então, eu sei que foi 13 segundos a menos, né? Faltou 13 segundos para completar esse tempo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os 54 minutos e você vai subtrair 13 segundos. E aí vai dar 53 minutos e alguma coisa. A única alternativa tá aqui na letra B, tá? 53 minutos e, obviamente, 47 segundos, que 47 mais 13 vai me dar 60, que é 1 minuto. Voltou por 54. Tranquilo? Uma questão bem simples aqui, né? Ela é mais interpretativa, então você precisa retirar essas informações do enunciado, colocar aqui e fazer uma continha simples de subtração e achou a resposta. Certo? Vamos aí para a próxima questão, tá? Então, não se esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Me ajuda bastante com a divulgação desse trabalho aí de matemática para o Enem. Então, vamos lá, ó, questão 139, ó. Eu já gosto, novamente, aqui, ó, a quantidade inicial de bactérias. Então, eu sei que eu já preciso calcular aí uma quantidade inicial de bactérias. Uma coisa muito importante, tá? Nessas questões do Enem, ó. Presta atenção. Quando falar em bactérias, né, que está se reproduzindo bactérias, então já coloca aí na sua cabeça que você vai ter que usar potências, tá? E normalmente, né, todas essas questões trazem aí que as bactérias, elas dobram de quantidade em um determinado tempo. Então, você potências de 2, beleza? Você só vai precisar aí saber
esse período de reprodução das bactérias, tranquilo? Então, vamos fazer ler esse enunciado aqui, ó. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. A gente já tem um período, ó. Período de 2 horas. Após esse período, constatava no habitáculo do experimento uma população de 189.444 bactérias, beleza? Então, fez o experimento, né? E aqui ainda tem a informação, ó. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava, não falei, ó, dobrava a cada 0,25 horas, certo? Então, aí tem uma quantidade de bactéria inicial, aí a cada 0,25 horas ela dobrava, e esse experimento durou 2 horas. No final, tinha essa quantidade aqui de bactérias. E ele quer saber aí, ó, a quantidade inicial de bactéria. Professor, é muita informação, como é que a gente coloca isso aqui, ó? Se essa questão aqui é uma coisa, nova para você, né? Você nunca resolveu uma questão que tem bactérias. Então, eu vou explicar para você rapidinho, ó. O que é que acontece? A gente tem aqui, ó, por exemplo, uma quantidade X de bactérias num tempo T0, né? Vamos colocar assim, um tempo inicial tinha essa quantidade de bactérias. Então, elas estão no experimento. Então, nesse caso aqui, ó, é a cada 0,25 horas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,25 horas. O que é que vai acontecer com esse número de bactérias aqui, ó? Ela dobra. Então, eu tinha uma quantidade, passou 0,25 horas, ó, ela vai dobrar. Então, vai ser 2 vezes X, certo? E aí, ó, passou mais 0,25 horas, que aqui vai vir para 0,5 horas, certo? Então, o que é que vai acontecer de novo? Ela vai dobrar. Então, o que tinha aqui, ó, vai dobrar. Então, é 2 vezes o que a gente tinha antes, 2 vezes 2x. Que isso aqui, ó, vai dar 4x, certo? E aí, vai passando e toda vez ela vai dobrando. Então, ó, vai ser o dobro disso aqui. Então, vai para 8x, depois 16, 32. Consegue ver que são potências de 2, tá? É 2 elevado a um determinado número. Tranquilo? Então, para resolver essa questão, o que é que a gente vai precisar fazer, ó? Quanto 0,25 de hora tem 2 horas? Tranquilo? Você vai pegar 2 horas, vai dividir por 0,5, você vai chegar em 8. Então, tem 8 períodos desse, ó. 0,25, 0,5, 0,75, até chegar em 2. Tranquilo? Então, esse nosso x aqui, ó, vai ser 2 à oitava, porque são 8 vezes que essa bactéria vai estar dobrando, certo? 2 elevado a 8. Vezes uma quantidade inicial que a gente tinha, ó, que é esse x, e ele me disse na questão que isso tudo me deu, ó, 189.440 bactérias. Então, a gente quer a quantidade inicial, o que é que a gente vai ter que fazer, ó? A gente vai ter que dividir esse número por 2 elevado a 8. É simplesmente isso. Então, já vou colocar aqui, ó, 189.440, certo? E aí, a gente vai dividir por 2 à oitava. Quanto que é 2 à oitava? Você pode fazer no dedinho aí, ó. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, tá? Então, 2 à oitava é 256. Então, aí a gente vai dividir isso aqui agora, tá? Vamos revisar aqui essa parte de divisão, mas tranquilo, ó. 1.894 dividido por 256. Se for 8 vezes, a gente já viu, né, que 2,5 ou 25 vezes 8 vai me dar 2, né? Nesse caso aqui, 250 vezes 8 ia me dar 2.000. Só que repara que eu tenho um número menor, né? Então, não pode ser 8. Então, a gente vai trabalhar com 7, certo? Ó, 6 vezes 7, 42, vem 4. 7 vezes 5, 35, com 4, 39, veio 3. 17, 14, com 3, 17. Beleza? E aí, a gente realiza essa subtração aqui, ó. Deu 2, 9 menos 9, 0. 8 menos 1, 7. Ou melhor, 8 menos 7, 1. Sobrou 102 e meu número aí começa com 7. Se você olhar as alternativas, ó, presta atenção. Vê como isso é bacana na prova do Enem, tá? Usa as alternativas ao teu favor, certo? A gente vai resolver outras questões aqui. Presta atenção. A gente vai resolver outras questões e você vai ver que olhar as alternativas vai ajudar muito. E tem outros casos que a gente não precisa fazer todas as contas, tá? Então, ó, olhar as alternativas, só tem uma que começa com 7, ó, que é 740. Eu não preciso terminar essa conta aqui. Se você teve um raciocínio certinho, fez bonitinho e fez essa divisão aqui, você não precisa, você já pode ir para outra questão, certo? Você tem que aceitar esse tipo de questão no Enem, tá? Que a TRI dessas questões é alta, né? Então, são questões que pontuam muito. Então, já ganha tempo com ela, já fica mais um pouquinho de tempo
para resolver outra questão, tá certo? Eu vou só terminar com você aqui, porque o vídeo é como se fosse uma revisão, né, assim. Então, vamos continuar a divisão aqui, ó. Sobrou 102, vou baixar o 4 aqui, ó. Então, eu tenho 1024 dividido por 256. E a gente já viu, ó, vai dar exatamente 4. 250 vezes 4 vai me dar 1000. 6 vezes 4, 24. Então, ó, 1024 vai ficar zero. Resto zero, certo? E ainda tem outro zerinho aqui, então a gente acrescenta ele aqui, certo? 740 é a nossa resposta, letra B. Ok? Então, foram duas questões até agora, tá? Nessa prova desse PPL, tá? 2020, eu separei 15 questões dos assuntos que nós já vimos, que eu já mencionei antes, tá? Vou deixar até o card aqui com esses assuntos. E na descrição também, né? Se você não assistiu essas aulas, é importante você revisar. E aí eu vou dividir esse vídeo, tá? Que a gente vai resolver uma quantidade de questões, 7 ou 8. E depois a gente tem a parte 2, que é pra não ficar muito longo. Tranquilo? Então vamos aqui pra questão 141, próxima questão, tá? Vamos lá. Qual é a opção de embalagem em litro que proporcionará a maior economia para essa dona de casa? Então eu sei que eu já vou precisar escolher aqui uma embalagem, ó, que me proporcione a maior economia, ou seja, aquela embalagem que vai ser mais barata, certo? Dentro do que a gente vai ver aqui nesse enunciado. Vamos lá. Uma dona de casa vai ao supermercado para comprar 2 fardos, ó, importante, 2 fardos, contendo cada um deles 6 unidades, olha lá, de 0,6 litros. Era isso que ela ia comprar, certo? Só que, ó, lá chegando verificou que não existem fardos nem no formato e nem na capacidade desejada. Então, ela decidiu comprar os refrigerantes em unidades avulsas da mesma capacidade. Ou seja, aquela que ela escolher tem que ser da mesma capacidade. Ou seja, todas de 3 litros, ou de 2,5, ou de 2, certo? E de forma que ela obtenha, no mínimo, a mesma quantidade. Então, ela precisa levar a mesma quantidade que ela ia comprar. E ela quer pagar menos por isso, ó, gastando um mínimo de dinheiro. Então, as opções das embalagens estão aqui, né? E os preços. E a gente já viu que o comando da questão é justamente saber qual é a embalagem que vai proporcionar a maior economia, certo? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber a quantidade, né, a capacidade que ela ia comprar antes. Quantos litros de refrigerante ela ia comprar antes? Como é que a gente faz isso, ó? Ela vai comprar 2 fardos, cada fardo, ó, tem 6 unidades, e cada unidade tem aí 0,6 litros. Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter a quantidade de litros. Tranquilo, ó? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72, certo? Só que a gente tinha uma vírgula aqui, ó, coloca a vírgula no final. Então, ela precisa comprar, no mínimo, 7,2 litros de refrigerante, certo? Conseguiu entender até aqui, né? Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar calcular quantas embalagens ela vai comprar de cada litro aqui, para obter pelo menos 7,2, e aí o preço que ela vai estar pagando por isso, certo? Então, vamos colocar aqui todas essas informações, ó. Tem embalagem de 3 litros, de 2,5, de 2, de 1,5 e de 1 litro, certo? Então, ó, para a embalagem de 3 litros, ó, 3 litros. Se ela comprar 2 embalagens dessa, ela só vai ter 6. Ela precisa de 7,2, tá? Então, ela vai ter que comprar 3. Vai sobrar, mas ela tem que ter, no mínimo, essa quantidade aqui de 7,2, tá? Então, nesse primeiro caso, ó, então ela tem que comprar 3. E ela custa aqui, ó, R$ 4,39. Só pra gente ter um valor de referência, ó. 3 vezes 4. Então, eu sei que ela vai pagar, aqui nesse caso, tá? Um valor acima de R$ 12, tá? Eu só peguei o valor do real, nem multipliquei os centavos, certo? Então, ó, nesse caso, para o recipiente de 3 litros, ela vai precisar de 3, então 3 vezes 4 é 12, então ela vai pagar mais de R$ 12, certo? É um valor de referência. Se a gente precisar fazer todas as contas, então a gente faz daqui a pouco, certo? Então, ó, de 2,5 litros, quantos ela tem que comprar para atingir essa quantidade? Ó, se ela comprar 2, são 5 litros. Se comprar 3, aí já são 7,5 litros, né? Então, ó, vai ser 3 vezes, olha o preço, R$ 3,69. Eu nem precisava ter feito esse cálculo aqui, ó, porque veja que eu tô comprando 3 unidades, né? Nos dois casos. Só que essa unidade de 2,5 litros é mais barata, né? Bem mais barata. Então, eu sei que, por enquanto, a opção mais barata é a de 2,5 litros, certo?
Então, vamos ver aí qual é esse valor de referência agora, certo? Então, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Então, seria R$9. Vamos jogar isso aqui, ó, arredondar. Ó, vamos fazer como se fosse 3 vezes 3,70, certo? Depois a gente tira um centavo aí. Na verdade, 3 centavos. Então, ó, 3 vezes 37 vai dar 90, 3 vezes 7, 21. Então, eu teria R$11,10. Lembra que tem uma vírgula aqui, tá? Só que aí eu arredondei, né? Esse valor era 69, eu joguei para 70. Então, ó, tinha 1 centavo de diferença. Só que multiplicado 3 vezes, então eu preciso tirar, ó, 3 centavos, tá certo? Conseguiu entender essa conta? Então, esse valor de 2,5 litros, ó, vai ser R$11,10 menos 3 centavos. Então, eu sei que vai ser R$11,07. É isso que ela tá pagando por essa embalagem aqui, tranquilo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com os outros, ó. O de 2 litros, então ela tem que comprar 4, né? Porque 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 4 vezes 2,89, certo? De 1,5 litro, ó, ela tem que comprar 5, né? Porque 5 vezes 1,5 dá 7,5. Então, 5 vezes 2,19. Daqui a pouco a gente vê qual que a gente vai precisar fazer, tá? E nesse último caso aqui, ó, de 1 litro é quase R$2, ó. Então, como ela precisa de 8, né? Porque se ela comprar 7 vai faltar. Então, ela precisa de 8 vezes 1,99. Como o nosso valor de referência é R$11,07, ó, repara que esse de 1 litro, ó, quando eu multiplicar 8 vezes 2 praticamente, né? 8 vezes 2 é 16. É um valor muito alto. Então, eu posso eliminar, a gente já eliminou o de 3 litros, e eu posso eliminar o de 1 também, tá? Então, a gente vai ficar só com esses 3 aqui, e agora a gente faz essas contas, certo? Então, vamos lá, ó. 4, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Eu vou fazer 4. Eu posso fazer 4 vezes 3, certo? Vai ficar mais fácil. E depois eu tiro esses centavos que eu coloquei a mais, tá? Então, ó, 4 vezes 3 vai me dar 12, certo? 12. E agora eu vou tirar os centavozinhos que eu acrescentei aqui, ó. De 89, né, de 0,89 para 1, tá me faltando 11 centavos, certo? Vezes 4 dá 44. Então, eu tenho que tirar, ó, 44 centavos. Conseguiu acompanhar esse raciocínio? E agora, R$12 menos 44 centavos vai me dar, ó, 11,56. É maior, né? Então, não me interessa isso aqui, certo? Eu continuo com a embalagem de 2,5 litros, tranquilo? E aí, a embalagem de 1,5, ó, eu preciso de 5. 5 vezes, se fosse 2,20, por exemplo, ó, 5 vezes 2 vai me dar R$10, então é R$10. Mas, se isso aqui fosse 20 centavos, vezes 5 dá R$1. Então, daria 11. Já é menor do que isso aqui, tá vendo? Aqui é 11,07, aqui seria 11, mas eu ainda ia ter que tirar 5 centavos. Isso aqui vai me dar R$10,95, certo? Então, essa opção, ó, com a de 1,5 litro, é a mais barata, porque deu R$10,95. Então, essa é a nossa alternativa, né? Ela tem que comprar aí embalagens de 1,5 litros. A gente tem isso na resposta letra B, certo? Continha simples. Isso aqui são métodos, né? São macetes pra gente fazer essas contas mais rápido. Porque imagina aí, ó. Sei lá, na hora da prova, você vai pegar um número quebrado como esse, ó. Por exemplo, é 3,69 e você vai multiplicar por 3. Aí depois você pega 2,89 e multiplica por 4. Você vai fazer muita continha, você perde muito tempo. Então, você faz essas aproximações, né? Você vai colocando aí os valores de referência, porque você já consegue eliminar algumas alternativas. Tranquilo? Vamos aí para outra questão, tá? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Não esquece, não. E se tiver alguma dúvida, sempre deixa nos comentários que eu respondo todos eles, tá? Vamos lá, ó. A quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de π. Então, é isso que ele quer saber, ó. Então, vamos ver. Usando um computador construído com peças avulsas, esse japonês aí calculou o valor da constante matemática π com precisão de 5 trilhões de dígitos. E ele quer saber a quantidade de zeros que vem depois desse algarismo 5. Então, ó, ele tá me dizendo, ó, 5 trilhões. O que é que a gente vai precisar lembrar lá de notação científica e da questão de números mesmo, do nosso sistema decimal, tá? 10 à sexta é 1 milhão. Certo? Como a cada 3, né, 3 horas a gente tem uma nova classe, então, ó, 10 à nona, né, eu acrescentei mais 3 aqui, ó, aqui é 1 bilhão, certo?
unidade de bilhão. Se eu acrescentar mais 3, eu vou chegar onde eu quero, ó. 9 mais 3, 12. E 10 elevado a 12 é uma unidade de trilhão, certo? Que é justamente isso que a questão quer, né? Ela quer saber, ó, a quantidade de zeros depois do algarismo 5. Aqui seria, ó, 5 vezes 10 a 12. Então, são 12 zeros. Nossa resposta aqui, letra D, certo? É uma questão bem simples, bem tranquila de fazer. Você só precisava justamente conhecer o nosso sistema de numeração decimal, tá? Então, vamos aqui agora, questão 148. Mais uma questão aqui, tá? Então, dá um tempinho aí, bebe uma água e vamos continuar com as resoluções aqui, fechou? Eu acho que dá pra gente resolver aí, deixa eu ver quanto tempo, tá? Acho que já dá pra gente resolver mais umas 2 questões, fechou? Então, vamos lá. Sempre pelo comando, ó. Para cumprir o objetivo da visita, qual dos locais apresentados deverá ser escolhido? Então, já sei que eu preciso escolher um local, mas o que eu tenho que levar em consideração para escolher, tá? Então, vamos ter que ler o enunciado. Um dos conceitos mais utilizados nos estudos sobre a dinâmica das populações é a densidade demográfica. Então, ó, a gente está falando de densidade demográfica. É uma grandeza. Então, ele está explicando aqui, ó, que esta grandeza para o local é a razão entre o seu número de habitantes. Então, eu vou pegar o número de habitantes e a medida da área. Então, densidade demográfica, a gente está falando do número de habitantes pela área. Fechou? Então, é isso. Quanto maior essa razão, expressa em habitantes por metro quadrado, se diz que mais densamente povoado é. Então, maior essa razão, maior densamente povoado, certo? Então, vamos lá. Ó. Querendo fazer uma visita de estudos ao local mais densamente povoado, deu uma gaguejada. Então, ele quer visitar o local, visitar o local mais densamente povoado. Então, eu preciso achar essa razão a que for a maior. É o local que ele vai visitar e é isso que ele quer saber, tá? O que é que a gente vai fazer, ó? Repara que para Malta, vou só colocar o M, tá? Qual é o número da população de habitantes, ó? 400 mil. E aí eu vou dividir pela área, né? A gente viu aqui, ó, que é área, que é habitante por área, certo? Então, ó, quando eu cortar esse zero com esse zerinho aqui, ó, eu vou ficar com 3 zeros. Então, eu vou ter, ó, 4 mil, certo? Dividido por 3. Veja que vai dar um número bem alto isso aqui. Quanto é que vai dar? A gente pode fazer uma aproximação, ó. 4 mil dividido por 3, eu sei que vai ser um número maior que 1000. Beleza? Porque 1000 vezes 3 é 3.000. Então, é um número maior que isso. Eu não precisa dividir tudo, tá? Então, ó, pro Brasil, o que é que vai acontecer, ó? Repara que a gente pode cortar esse monte de zero, ó. 6 e 6. Tá vendo? Então, eu vou ter o quê, ó? 200 dividido por 9. Que número baixinho, tá vendo? 200 dividido por 9. Você pegar um 9 e multiplicar por 100, vai dar 900. Se multiplicar por 200, dá 1.800. Então, é um número um pouquinho maior que 200, mas não chega nem perto de 1.000. Então, eu já posso eliminar essa alternativa aqui, ó. Não é o Brasil. Que lembra que eu quero o mais povoado, o mais densamente povoado. Então, é a razão maior. Então, a gente já viu que isso aqui é 1.000. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, pro México. Eu não tô fazendo divisões praticamente, ó. Vou cortar esses zeros. Olha, eu vou ter 120 dividido por 2. Dá 60. Então, é um número muito menor que 1.000, ó. Para Namíbia, mesma coisa, ó. Aqui são 4 zeros, então eu vou cortar, ó, 4 zeros, certo? Então, eu tenho 200 dividido por 82. Olha só, se eu multiplicar, é um número mais baixo ainda, né? Isso aqui, ó, 200 dividido por 82. Vezes 10 vai dar 800, então é um número muito menor do que 10, tá? Só para que você tenha essa noção. Lembra que a gente tá trabalhando aqui com um número maior que 1.000. Foi essa a razão no primeiro aqui, tá? E aí, para essa ilha aqui, ó, Norfolk, a gente tem 1.841 dividido por 35. Se a gente pegar esse 35, multiplicar por 100, a gente acrescentaria aqui, ó, 2 zerinhos, né? Seria 3.500, mas aqui é um pouquinho maior do que a metade, né? Então, esse número é muito menor que 500, que é menor que 1.000. Percebeu? A gente nem fez conta, certo? Não fez conta desses outros e a gente chegou à nossa resposta, que é justamente Malta, que é a que tem a maior densidade demográfica. Fechou? E a nossa alternativa aqui é Malta. Tranquilo? Sem fazer praticamente nenhuma conta, só analisando aí o valor referência que a gente tinha, que era justamente esse número maior que 1.000. Certo? Vamos lá para outra questão. Questão 154 da prova amarela, tá? Vamos lá. Comando da questão, ó. A quantidade total de litros de água consumida. Então, eu preciso de uma quantidade aí, ó,
de litros de água consumida nos banhos dessa família durante um mês. Então, eu preciso saber a quantidade de água consumida em um mês e a família inteira, certo? Então, vamos para o enunciado, ó. Aqui ele vai explicar o que é que o banho faz, né? O banho proporciona ao indivíduo um momento de conforto e de regeneração. Beleza. Considere que cada uma das 5 pessoas de uma família, então eu sei que essa família tem 5 pessoas, tá? E cada banho, ó, ou melhor, vamos lá, 5 pessoas da família toma 2 banhos por dia. Então, cada pessoa toma 2 banhos por dia. E cada banho, ó, dura 15 minutos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma família, ó, tem 5 pessoas. Cada pessoa toma 2 banhos, então quando eu multiplicar 5 por 2, eu vou ter a quantidade de banho, certo? E quando eu multiplicar isso aqui por 15, ó, que é 15 minutos, eu vou ter a quantidade de minutos que essa família gasta por dia, certo? No banho. E como ele quer saber, ó, então, ó, sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540, a gente vai usar essa informação lá no finalzinho, certo? Considerando que um mês tem 30 dias, e aí ele vai querer justamente saber a quantidade que ele consome, essa família consome após 30 dias, fechou? Então, ó, isso aqui é o que eles gastam por dia. Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, por 30, eu vou ter a quantidade que eles gastam no mês. Só que isso aqui, ó, na verdade, é a quantidade de tempo que eles passam no meio, né? Lembra que a gente tá falando de minutos. Então, isso aqui é a quantidade de minutos que eles gastam no banho por mês. Como ele tá me informando aqui, ó, que em uma hora eles gastam 540 litros de água, até, a cada hora, normalmente é 540 litros, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse número para hora. Porque quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter a quantidade de tempo que eles passam em minutos. E aí, se eu dividir tudo isso aqui, ó, por 60, eu acho a nossa quantidade, o que eles gastam no banho em hora. Porque aí a gente só faz essa outra continha aqui no fim. Fechou? Conseguiu entender? Por que que eu não multipliquei logo tudo e depois fui dividindo? Porque repara que dessa forma, ó, eu vou conseguir simplificar bastante coisa. Porque, ó, vou pegar o 60 e o 30, deixa eu fazer de outra cor, né? Eu vou dividir esses por 30, né? Aqui vai ficar 1. 60 dividido por 30 fica 2. Olha, eu corto esse 2 com esse 2. E em cima ficou o quê, ó? Só ficou 5 vezes 15. 5 vezes 15 é 75. 75 o quê? Horas. Lembra que a gente converteu de minuto para hora, né? Quando eu divido 1 minutos por 60, eu tô transformando em hora. Então, essa família gasta aí no mês 75 horas no banho. E aí, a gente vai usar essa outra informação aqui, ó, que a cada hora é gasto 540 litros. Então, o que é que a gente vai pegar? As 75 horas e eu vou multiplicar por 540. Fechou? Então, a gente vai fazer um valor aproximado também, ó. A gente vai pegar 75 e multiplicar por 500. Porque as alternativas, elas estão distantes, né? Só essa letra C e essa letra D que são mais próximas, mas as outras estão bem distantes. Então, ó, se eu pegar 75 e multiplicar por 500, quanto é que dá isso? Você vai lembrar lá da aula de macete, tá? Dos números. Que multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10, dividir por 2. Então, ó, 75 vezes 10 vai me dar 750. 750, quando eu dividir por 2, vai dar 375. E isso aqui a gente vai acrescentar esses 2 zeros ainda, ó. Deu 37.500, só uma aproximação. Só que a gente ainda tem mais de 40, né, para multiplicar. Só que olha lá as alternativas. A única alternativa que é maior que 37.500 é o quê? É a letra E, que é justamente a nossa resposta. Mais uma vez, eu não preciso fazer todas as contas, tá? A gente faz uma aproximação aqui de cálculo e pelas alternativas eu vejo que a única que tem maior do que esse valor é justamente a resposta, a letra E. Fechou? Conseguiu entender isso aqui, né? Vamos aí para a nossa penúltima questão. Acho que dá pra gente fazer essa só, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo aí. A gente já tem quase 30 minutos, tá? Então, vamos pro enunciado dessa aqui, ó, pro comando. O hotel escolhido foi... Então, eu já sei que ele precisa escolher um hotel, mas aí vamos ver o que é que tem que levar em consideração, tá? Uma pessoa chega ao hotel no qual faz uma pré-reserva com a diária de 210. Como a confirmação da reserva não foi feita, quando chegou ao hotel não havia quarto disponível. Dessa forma, o recepcionista apresentou-lhe algumas opções de hotéis com diárias mais baratas, localizadas a certa distância desse hotel. Então, tá aqui, ó, cada diária em cada hotel e a distância deles, certo? Então, ó, para se
se locomover até outro hotel, essa pessoa utiliza um táxi que cobra R$ 2,50 por quilômetro, mais a taxa fixa, que seria a bandeira, né, de R$ 6. Fechou? Então, no fim, ó, quando eu for calcular o preço da diária que vai sair para ele, justamente o que é que eu tenho? Eu vou ter que calcular o preço da diária, mais quanto ele vai gastar de táxi, certo? Então, ó, sua escolha será em função do menor custo, óbvio, né? O que for mais barato vai ser o hotel que ele vai escolher. E aí, a gente vai calcular isso, fechou? Então, ó, para H1, como é que a gente vai fazer essa conta, ó? É R$ 180, certo? 180. Aí eu vou somar esses 180 o quê? Com os R$ 6 da bandeira do táxi, mais o valor que ele vai pagar, né? Pelos quilômetros. Repara que esse aqui, ó, em H1, ó, 180, 7 quilômetros. Então, eu vou pegar, ó, 7 vezes 2,5, certo? Então, eu vou ter, ó, 186, mais, certo? 186 mais 7,250 vezes 4, isso aqui me dá R$10, então sobra 3, 17,50. Tranquilo? E aí a gente soma isso aqui, ó, 186 com 17, 86 com 17 vai dar 203. Então a gente tem aqui, ó, 203,50. A gente vai pegar esse valor como referência, tá? E aí, ó, o H2, o hotel 2, né? Olha só, a diária já é R$200. Quando eu somar com a bandeira do táxi, que é 6, já vai ser 206. Então, eu sei que esse H2, ó, vou colocar aqui, ó, é maior que H1. Não vou fazer conta. Tranquilo? Vamos ver o que acontece com H3. A gente tá com esse valor de referência aqui, tá? 203. Então, ó, pro hotel 3, 199. Mesma coisa, ó. Quando eu pegar 199 mais a taxa fixa, aqui a bandeira, ó, vai me dar 205, que já é maior do que isso aqui. Como eu quero mais barato, esse aqui também é maior que H1. Tá fora também, tá? Então, H2 não é, H3 também não é. Certo? Então, ó, H4, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui tem um preço mais atrativo, ó. R$190 mais os 6, então eu vou ter, ó, 196. E agora, ó, a distância é de 1,5 km só, ó. 1 km é R$2,50, então a metade de R$2,50 é R$1,25. Então eu vou somar tudo isso, ó. 196 com 2, 198, mais um 199,75, ó. R$199,75. Esse aqui é mais barato do que esse, tá vendo? Então, por enquanto, é a nossa resposta, né? E, ó, o hotel 5 já tem uma diária de 205, que já é maior do que isso. Então, a nossa resposta é o hotel número 4, que tem o valor mais barato, certo? Então, a nossa alternativa, letra D, o hotel 4. Fechou? Então, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, certo? A gente resolveu essas questões. No próximo vídeo, eu vou terminar de resolver essas questões, tá? São 15 questões do Enem PPL, dos assuntos que a gente já estudou. Lembrando que a gente ainda tem algumas aulas, né, de outros assuntos que eu ainda não dei aqui, tá? Falta escala, falta porcentagem, tranquilo? E falta estatística, né? A parte de interpretação de gráfico e das médias, as medidas de tendência central, tá? Então, faltam alguns assuntos que são muito importantes ainda. Mas repara que só desses assuntos que eu já dei aula, eu trouxe 15 questões para vocês de uma prova. Então, é muito importante que você domine esses assuntos, porque tranquilamente eles representam aí mais da metade das questões da sua prova. Muito mais do que isso, né? Que é no mínimo aí umas 25 questões desses assuntos. Tranquilo? Então se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo de resolução de questões e nem os próximos vídeos de revisão dos assuntos. Tranquilo? Então, até o próximo.